de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nosso ajudador, seja a bênção de Deus contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Oramos agora para que o Senhor traga a sua bênção, a sua paz e a sua presença para a nossa vida. Que a glória de Deus encha a nossa vida. Nós oramos para que a prosperidade entre na nossa casa, a prosperidade entre em todas as áreas da nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Oramos e declaramos: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o juiz de toda a terra. Nos rendemos a Ele e declaramos: o dia de hoje será um dia de milagres, será um dia sobrenatural. Consagramos a Ti esse dia e pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Fala conosco, Senhor. Também Te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que tudo aquilo, Senhor, que está fora do nosso alcance, que os Teus olhos e a Tua boa mão esteja cuidando, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos e declaramos saúde a todo aquele que está nos ouvindo, que haja saúde física e também saúde emocional, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda impossibilidade motora, todo câncer, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de tristeza, de angústia, de aflição, renda-se a Jesus Cristo. E pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos uma sabedoria sobrenatural, dá-nos solução para todo tipo de problema, no nome de Jesus Cristo. Pedimos Tua presença, pedimos a Tua glória. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra antes de dormir ontem. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. E essa palavra está em Marcos capítulo 14, verso 32 em diante. E eu quero adiantar o que essa palavra diz. Essa palavra diz que nós temos que suportar todo tipo de adversidade na nossa caminhada, porque isso de fato honra Jesus. Nós temos que suportar como Ele suportou. E assim como Ele foi até o fim por nós, nós devemos ir até o fim por Ele. Aí você diz assim, mas por que isso? Porque Ele nos deu o exemplo do que é resiliência, do que é viver um propósito sem murmurar, do que um verdadeiro pai faz. Jesus. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o exemplo perfeito de entrega, de amor incondicional, de rendição. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Eu vou ler a passagem agora para você. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque as pessoas muitas vezes pensam que na nossa jornada vai ser só flores, vai ser um caminho sem interrupções, vai ser uma viagem tranquila, não vai haver turbulências no voo. As pessoas pensam numa vida encantada, uma vida de filme, uma vida onde não existe nenhuma dor, onde não existe nenhuma lágrima. Eu sei que vamos vencer por meio de Cristo, por meio da palavra, por meio dos livramentos de Deus, por meio da provisão extraordinária. Mas nós devemos estar preparados a resistir às dificuldades que vão aparecer no caminho. Nós esquecemos que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejo tantas pessoas deixando de honrar Jesus. Vejo tantas pessoas colocando Jesus, contra a parede, dizendo: se tu não fizeres, então eu irei fazer as minhas malas e irei viver longe de ti. Pessoas que estão colocando tudo acima de Deus.
por isso que não vencem. E eu vou dizer uma coisa para você: o segredo do sucesso aqui, em todas as coisas aqui nessa vida, não é só você trabalhar bem. Porque não adianta você ter uma empresa de sucesso, você ser uma pessoa muito bem remunerada, você ser um profissional reconhecido ou ter uma grande influência, se você não é uma pessoa próspera no seu casamento, se você não é uma pessoa próspera com teu filho. Porque a pessoa próspera é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 14. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa palavra me fala da obediência de Jesus, que mesmo em momento de dor, momentos antes de ser entregue por Judas aos religiosos e momentos antes de ser, eu posso dizer, envergonhado publicamente, das pessoas terem cuspido nele, zombado dele e ele ter ido à cruz por nós, por amor a nós. Jesus, ele esteve em um jardim chamado Jardim do Getsêmani. E nesse jardim eu posso ver a obediência de Jesus já colocada diante de Deus. Ele sabia do que estava por vir e mesmo assim ele estava dizendo a Deus: Senhor, afasta de mim essa hora. Mas se o Senhor também não quiser passar essa hora de mim, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para te servir. Eu vejo uma obediência em Jesus. Eu vejo uma entrega tão alta para o propósito que eu mesmo fico constrangido. E sabe por quê? Porque hoje nós vemos pessoas que não aguentam nada na vida. Na vida, eles estão sempre pensando em desistir, estão sempre pensando em largar tudo, estão sempre pensando em desanimar. E acontece qualquer problema e é aquela ameaça: Jesus, se tu não fizer, eu vou te largar. Se tu não realizar, eu vou te abandonar. É como se aquela pessoa estivesse colocando todos os dias Deus à prova. Nós não podemos fazer isso com Deus, colocá-lo à prova todos os dias. Se Ele não fizer, então Ele não será o meu Deus. Se Ele não operar, então eu não seguirei Ele. A melhor maneira de você honrar Jesus é você aprender a suportar como Ele suportou. As pedradas na vida vão acontecer, as perseguições vão vir, as dificuldades vão vir no nosso caminho, mas em Cristo nós vamos ter vitória. Em Cristo venceremos, conseguiremos romper as barreiras, as dificuldades. Se permanecermos firmes em Deus, temos um socorro bem presente na angústia, na adversidade. Agora eu vejo pessoas, sabe, que a todo momento surge uma crise no casamento, a primeira coisa que faz é se afastar de Deus. A primeira coisa que faz é parar de orar. A sua fé, ela não pode estar baseada, sabe, nas coisas dando certo, eu estou com Deus, e nas coisas dando errado, eu estou sem Deus e estou já me despedindo dele. Ou seja, Deus serve para mim quando eu estou com problemas, mas não serve para mim quando as coisas estão bem. Eu não entendo isso. Eu não entendo como que as pessoas não suportam nada mais hoje. Eu não entendo como que as pessoas não conseguem olhar que os desafios da vida sempre existirão. Não importa se você é novo, se você é velho, não importa se você é uma dona de casa
ou se você lidera uma multinacional, os desafios vão vir todos os dias, mas a minha fé em Deus tem que ser inabalável. E eu vou dizer uma coisa para você, essa vida, ela tenta roubar a nossa fé, ela tenta esmagar as nossas crenças, ela tenta, sabe, sufocar a mensagem de Deus. Agora, toda pessoa que se rende a Deus e que diz: Senhor, eu não vou te largar por nada, Senhor, eu não vou murmurar, eu estou contigo e eu sei que tu me dará vitória, são os que vencem, são os que rompem. A Bíblia diz que Deus está à procura aqui nessa terra dos fiéis da terra. Ele está à procura de pessoas que não o abandonem quando as pressões virem, que não o abandonem quando os contrários, as existências espirituais se levantem. Vai haver dias de verão, mas vai haver dias de inverno. Haverá dias, sabe, que você vai ter abundância e vai ter dias que você vai ter que orar para poder pagar as suas contas e poder vencer os seus desafios. Nós temos que ter uma fé tão forte em Deus que nada nos abale. Nós não podemos ser pessoas que desanimam por qualquer coisa. Nós não podemos ser pessoas, sabe, maleáveis no tempo da adversidade. Nós devemos estar firmes com nossos pés na rocha e ali confiando no Senhor, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ou seja, apesar das dificuldades, eu estou firme. Apesar dos desafios, eu estou firme. Apesar de não estar favorável, eu estou firme. Apesar de não ter tudo, eu estou firme, porque creio. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. É melhor você decidir escolher andar com Deus. É o melhor caminho de todos. Por isso, sabe, pare de fazer esse jogo com Deus. Fulano não se adapta na igreja, é por isso que eu vou parar de ir na igreja. Lá na igreja tem desafios, lá na igreja tem problemas, então eu vou ficar em casa. A igreja é uma das provas de Deus para nós. Ontem eu fui numa janta de um amigo e um outro amigo meu, ele disse assim: eu ouvi a sua pregação de domingo e você falou de Jó, eu estava estudando sobre Jó, e ele disse: o diabo tocou nos bens de Jó, tocou na saúde de Jó, tocou na fama de Jó, tocou em muitas coisas, mas por que ele não tocou na mulher de Jó? Aí eu disse para ele: bem, tem várias possibilidades. Primeiro, porque Jó era uma só carne com a sua esposa e o Senhor disse para o inimigo: não toques na vida dele. É por isso que a esposa de Jó não foi tocada. Mas existe uma outra possibilidade também, da esposa de Jó ter permanecido. A Bíblia não fala que ela ficou doente, diz que ela ficou perturbada, diz que ela ficou com raiva, diz que ela ficou revoltada. Deus permitiu com que a esposa de Jó permanecesse viva também, para que ela fosse uma prova na vida de Jó. Ela também fazia parte da prova, porque quando Deus restaura a vida de Jó, Jó tem filhos novamente com essa mulher. Jó tem filhos e ela vê toda a restauração de Deus ali operando. Muitas vezes Deus, sabe, Ele permite certas situações na nossa vida para que permaneçamos firmes no propósito. Ele vai permitir, sabe, que pessoas se revoltem contra nós. Ele vai permitir com que algumas situações venham para provar a nossa fé. E a história de Jó é um dos exemplos, depois de Jesus, é um dos exemplos que, apesar de você enfrentar uma luta dentro do seu casamento ou na sua família, você deve permanecer firme com o Senhor. Você não deve desistir por nada. Sempre vai haver dificuldades e muitas vezes a igreja também vai ser um lugar de prova, onde, sabe, nem tudo vai ser flores,
Nem tudo vai ser mel, nem tudo vai ser irmãos com alegria, nem tudo vai ser gente boa com você. Às vezes vai ter muito problema. Eu já enfrentei graves problemas na igreja, eu já tive grandes desafios, mas eu sempre entendi, a igreja sempre vai permanecer a coluna da verdade. Então, não desista, seja resiliente, seja uma pessoa tão perseverante em Deus, seja uma pessoa tão firme no Senhor, que nada te abale, que nada tire você da presença de Deus. Sim, você deve ter uma fé em Jesus tão forte, tão potente, que o diabo, sabe, ele diga, eu desisto de tentar tirar essa pessoa do Cristo dela, tem que ser de outro jeito. Você entende isso? Escreve aqui nos comentários. A melhor maneira de honrar Jesus é suportar a vida como Ele suportou. Então, para de pensar que vai largar tudo, para de pensar que vai, sair da presença de Deus, que vai desistir de Deus, ou que vai largar o teu emprego, que vai embora, que vai desistir da tua família. E para de pensar essas loucuras, porque Deus não está nisso. Deus não está isso. Te ajeita. Amém? Te ajeita. Te alinha com Deus. Andando certo com Deus, Ele vai te honrar sim. Escreve aqui nos comentários seu andar certo com Deus. Deus vai me ajudar sim. A fidelidade de Deus, a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ouça isso e não esqueça. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha que tremendo. Isso é para você que até não acredita muito em Deus, que talvez está aqui na oração forçado pela tua mulher. Ouça esse testemunho aqui da Adriana. A paz. Eu tive um processo alérgico e, por consequência do ouvido direito, diagnóstico de perda súbita de audição. E nas orações da manhã e à noite, pedi a Jesus que restaurasse a minha audição. Enquanto você orava intensamente, pedindo a restauração da saúde dos ouvidos e o alívio das alergias, eu tomei posse da minha cura e, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. Eu sou grata por sua intercessão por todos nós. Glória a Deus, a Ele toda a honra e glória. Gratidão. Guarda essa palavra. Jesus Cristo cura. Essa mulher tinha perdido a audição do ouvido. Na oração, Jesus Cristo curou ela. Você pensa o quê? Que Deus não está aqui? Você pensa que Jesus não faz milagres? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo e está falando com você. Pare de brincar com a sua fé. A sua fé precisa estar sempre ligada. A sua fé precisa estar sempre de pé. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho também uma novidade para todos aqueles que são alunos da Academia Kingdom Global. Essa semana eu vou liberar 2 direções inéditas dentro da academia para todos os nossos alunos. Então hoje à noite vai ser ao vivo às 20 horas e na quinta-feira também. Então essa semana vamos ter duas direções. E você que é empreendedor, que é meu aluno da Academia Kingdom, você que é empreendedor, hoje eu vou dar um anúncio muito importante dentro da Academia Kingdom, de algo extraordinário que nós teremos em março. Então não perca esse anúncio. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição. Seja aluno da Academia Kingdom e seja treinado a andar com Deus, a ouvir a Deus, seja discipulado, tenha acesso a um conhecimento poderoso
que com certeza vai mudar a tua vida. Amém? Eu também quero falar rapidamente para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esse aqui é um devocional que você pode inclusive pedir para você e para dar de presente para outras pessoas, uma palavra para cada dia do ano. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, 22 formas que Deus usa para falar conosco. E esse aqui é o livro Sonhos. Muitas pessoas têm sonhos proféticos e eu acredito que Deus fala conosco também através dos sonhos. Por isso, esse livro aqui vai lhe dar uma clareza daquilo que Deus está falando com você. Tudo isso você adquire lá no meu site. Por isso, depois não deixa de ver, não deixa de receber, tá bom? Quero pedir a você que está aí online conosco, compartilha agora essa oração com 7 pessoas. Não meça esforços, certo? Não meça esforços para compartilhar. Abençoe alguém, comece o dia abençoando alguém, porque você está sendo abençoado. Deus está dizendo para você, ei, seja mais firme na sua fé, seja mais firme nas suas convicções, não deixa nada mais, colocar um empecilho para a tua fé, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu já vi tanta coisa, Deus fazer, né? Eu sou uma das pessoas aqui nessa terra que não pode nunca, se afastar de Deus. E eu vou dizer, Deus não me obriga a servi-lo, Deus não me obriga a amá-lo, Deus não me obriga a crer nele. Eu creio voluntariamente, eu me entreguei a Deus de coração, com todo o meu ser, porque eu sei que Ele é fiel, eu sei que a sua presença é viva, eu sei que Ele fala, eu sei que Ele se revela. Creia em Deus. Compartilhe aí com 7 pessoas e você que não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer o bem para você. Não vai ter mal, só vai fazer o bem. E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo hoje aqui no YouTube, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está me ouvindo aí, que hoje tem uma reunião muito importante. Deus vai te dar vitória nessa reunião, no nome de Jesus. Tem uma mulher que está me escutando, de Fortaleza, e que Deus manda dizer para você, fique em paz, vai dar tudo certo nessa sua consulta, agora pela manhã. O Senhor também me deu uma palavra de uma pessoa de Sintra, lá de Portugal. Eu não sei se você é natural de lá, eu não sei se você esteve por um tempo lá, ou se você está lá ainda, ou se você, enfim, eu sei que é relacionado a Sintra. E Deus manda dizer que está te visitando a ti e a tua casa. E o Senhor me mostrou um pedido de oração que você tem guardado e que você tem orado por isso. E eu quero dizer para você, Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Deus vai te honrar com poder e com graça. Amém? E eu recebi uma direção do Senhor também. Eu recebi uma direção do Senhor e eu vou pedir a você para amanhã de manhã, você não faltar à oração da manhã. Eu recebi uma direção do Senhor, enquanto eu estava aqui eu recebi uma direção do Senhor. Eu vou fazer isso, mas amanhã de manhã
eu vou falar para você o que você precisa fazer. Nós vamos, nesses 14 dias que nós estamos nesse propósito da prosperidade, entrar dentro do nosso lar, na nossa vida, nós vamos fazer um ato de fé, amém? E amanhã de manhã eu vou falar sobre isso, então amanhã não perde a oração da manhã. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça. Senhor, a minha oração é para que todo impedimento caia por terra. Meu Deus, todo ataque, toda resistência espiritual, tudo que vem para fazer essa pessoa desistir, todos os ataques dentro do casamento, ataques, Pai, até mesmo através da vida de filhos, toda a pressão que essa pessoa tem sofrido. A tua palavra diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. Senhor, que a partir do momento de hoje, a partir do momento de agora, essa pessoa, ela esteja se rendendo a Ti e ela esteja dizendo a Ti: Senhor, eu nunca vou Te abandonar. Senhor, eu me firmo na Tua presença e eu sei que contigo é vitória ou vitória. Por isso, Senhor, eu oro agora para que todas as trevas que têm cercado essa pessoa com pressões, todo o mal que tem atacado a fé dessa pessoa, que tem trazido a ela pensamentos de desistência, pensamentos de largar tudo, de abandonar tudo, que isso caia por terra agora, que todo pensamento que não vem de Deus caia por terra. E tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, isso seja preservado na vida dessa pessoa. Eu oro agora para que todo tipo de ataque espiritual, a fé dela, a família dela, tudo aquilo que faz com que ela pense em desistir, tudo aquilo que faz com que ela pense em largar tudo, Senhor, eu oro para que esse mal que está atacando a mente dela, que está perturbando o caminho dela, que está oprimindo ela, saia. No poderoso nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja livre agora, que ela seja liberta agora, que o poder de Deus te toque agora, que a ação divina venha sobre ti agora, no nome de Jesus Cristo, e que venha sobre a tua vida a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e que o Senhor te dê agora uma fortaleza, que o Senhor lhe dê agora uma resiliência, que você seja firme na tua fé, que você esteja firme como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus libera sobre a tua vida uma unção fortalecedora. A partir de hoje você será firme, a partir de hoje você não será pessoa mais de altos e baixos, a partir de hoje você estará firme no propósito. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, para que todo tipo de ataque espiritual renda-se a Jesus Cristo, para todo demônio perturbador e de confusões contra a tua vida, contra teus negócios, contra teu dia, caia por terra no nome de Jesus. E eu declaro vitória de Deus entrando na tua vida, vitória de Deus entrando na tua casa, no teu casamento, a prosperidade divina entrando em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que você será bem-sucedido em todas as áreas da tua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, reveste teus filhos e filhas com o teu poder, toque-os, Jesus. Aquele que está doente seja curado agora, aquele que está fraco, que receba força sobrenatural, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, com o teu poder, e que o nosso dia seja um dia de milagres, um dia de provisão, um dia de riqueza, um dia de abundância, um dia de vida, um dia de excelência, um dia das manifestações e da glória de Deus na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Assim nos rendemos a Jesus, nos rendemos à palavra de Deus, nos rendemos ao propósito do eterno. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Paz, prosperidade e salvação dentro da tua casa. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Seja uma bênção para alguém. Seja uma bênção para alguém. Compartilhe essa oração. E às 9 horas da manhã estarei aqui junto com você. Que Deus te abençoe e até mais. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade e a salvação de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre todos da tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da injustiça, que
que o Senhor te livre das contrariedades e que o Senhor coloque uma cerca viva de proteção ao redor do teu cônjuge, ao redor dos teus filhos e ao redor da tua vida. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída e que o Senhor quebre completamente toda a influência do mal contra o teu caminho, contra teus projetos e contra os teus sonhos. No nome de Jesus Cristo, nós convidamos a doce presença do Espírito Santo para se fazer presente aqui nessa oração. E declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa de Ti, não só no dia de hoje, mas enquanto nós vivemos. Doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre nossas vidas, nos capacita, nos fortalece e nos enche demais da Tua presença. Apresentamos a Ti, ó Deus, todas as nossas cartas, todas as nossas orações específicas, nossos pedidos. E oramos, ó Deus, por resposta, oramos por livramento, oramos por uma ação sobrenatural do Senhor, também oramos por cura. Todo aquele que colocou na sua carta para Deus um pedido em favor da sua saúde, em favor da saúde dos seus familiares, das pessoas próximas, nós oramos por um milagre total e completo e declaramos saúde no nome de Jesus Cristo. Receba a cura, receba o milagre. Cremos que Jesus é a cura. Cremos que Jesus opera milagres. Nossa fé está em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração. Apresentamos, Pai, todos os pedidos de oração, todas as cartas para Deus, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua casa. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, está com muita gastrite, muito desconforto no estômago. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E quero liberar uma palavra também sobre duas pessoas, sobre o Igor e sobre o Vitor. Não sei se são sócios, não sei se trabalham juntos, mas Deus está dando um livramento para essas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero glorificar o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu tenho um testemunho aqui da Graziela e ela escreveu assim: hoje vim dar o testemunho da minha prima, que foi diagnosticada com câncer de mama. Começamos a orar às 6 da manhã e às 18 horas, para a glória de Deus. Ela está totalmente curada. Glória ao nome de Jesus. Jesus cura. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Não coloque a fé em mim em nenhum momento. Coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele cura, Ele opera milagres. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ontem eu estava sendo entrevistado por um jornal britânico e me foi perguntado por que as pessoas acordavam às 6 da manhã para orar. E eu respondi que era a necessidade de buscar algo de Deus para começar o dia. E sabe, eu acredito que estamos sempre cercados de tantas coisas e é Deus que nos fortalece, que nos sustenta. Então, quando você vem à oração aqui, você vem buscar um fortalecimento que não vem aqui dessa terra, vem do alto. Nós precisamos de força. Nem sempre Deus tira os problemas do nosso caminho, mas Ele nos dá força para lutarmos. Ele nos dá força para prevalecermos. Diga assim comigo: Senhor, dá-me forças para me manter firme e para prevalecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Começamos o dia de hoje com essa oração. Senhor, dá-nos forças para continuar e para prevalecer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o teu like, e compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus recompensa a pessoa que é uma semeadora do bem, uma semeadora da palavra, uma semeadora das coisas do alto. Então compartilhe essa oração
com amigos, com parentes, com pessoas próximas, nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra e essa palavra está em Provérbios capítulo 10, verso 22. É um texto muito conhecido e o título dessa palavra é o código da riqueza espiritual sem tristeza. O código da riqueza espiritual sem tristeza. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. A bênção, ela é uma atmosfera. A bênção é uma atmosfera e a Bíblia diz que o que vem de Deus é bom, o que vem de Deus acrescenta, o que vem de Deus abre portas, o que vem de Deus traz alegria, mas o que não vem de Deus traz tristeza, o que não vem de Deus traz dúvida, o que não vem de Deus traz peso, traz opressão, traz indignação. Então, o que vem de Deus é algo muito puro, é algo muito verdadeiro, mas o que não vem de Deus é algo que já vem contaminado, cheio de engano, cheio de falsidade. A bênção do Senhor enriquece, mas a Bíblia diz aqui nesse texto que não traz dores. O que vem de Deus não traz dores. Não estou falando que Deus, Ele isenta totalmente da dor, mas aquilo que está na direção de Deus, apesar das dificuldades, você é sustentado pelo Senhor. Entenda, o reino, mais do que dar coisas a nós, ele dá entendimento. Porque pensamos que o reino de Deus é só receber coisas, bens materiais, realização de sonhos, uma cura, uma libertação. O reino de Deus é bem mais do que isso. O reino de Deus te dá entendimento, te dá luz, te dá clareza, te mostra a realidade das coisas por trás, que de outra forma você não veria. A bênção liberada, ela não é mágica, ela vem pelo propósito. Eu creio que grandes bênçãos estão totalmente conectadas ao propósito. Então, se eu viver o propósito de Deus na minha vida, então certamente eu irei ser abençoado. É no propósito que eu sou abençoado. Fora do propósito tenho dor. Fora do propósito eu estou andando sempre sem paz, sempre sem alegria, perdendo o sono. Então existem dois caminhos: o caminho de andar bem com Deus e ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida abençoada, mesmo que eu tenha desafios, e viver na dor, sempre no sofrimento, sempre na dificuldade. Tem coisas que não é o que Deus reservou para nós. A bênção que enriquece, ela não depende do sistema aqui desse mundo, das variações do mercado, o dólar que sobe, a bolsa que cai, não. A bênção de Deus não depende desse sistema como nós o conhecemos. Para Deus te abençoar, Ele independe se a situação está favorável, se as coisas estão a seu favor, se está tudo indo bem com aqueles que estão ao teu redor e que então irá bem para você também. Não. A bênção que enriquece, como está escrito aqui, ela independe até da boa vontade de outras pessoas com você. A bênção de Deus, ela não é escrava do mercado, ela não está sendo subserviente desse sistema.
Porque a bênção de Deus, ela vem e ela cobre qualquer coisa. Ela ultrapassa qualquer coisa. No Salmos 1, eu gosto muito desse salmo, no verso 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que a Bíblia está dizendo é que aonde Deus te plantar, quando você está na bênção de Deus, aonde Deus te plantar, você vai florescer. E a bênção vai ser contínua sobre a tua vida. O suprimento vai ser contínuo sobre a tua vida. Onde Deus te plantar, irá dar certo. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Se você estiver no lugar errado, se você estiver fora da vontade de Deus, então você terá muitos problemas, um após o outro. Porque mesmo que nós tenhamos problemas plantados nessa corrente de águas, nós estaremos sendo sustentados por Deus. E daí vem uma outra questão. Daí não se trata de apenas ser abençoado, mas também de se aprender a lutar abençoado. Não é onde você escolhe ser plantado. Não é você que escolhe. Eu vou para lá porque lá é melhor. Não, é aonde Deus determinou para você. Movimento nem sempre significa progresso. Nem sempre significa que se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, você vai progredir. Tem um monte de gente assim, que está fazendo grandes movimentos e zero de progresso. Não adianta se matar de trabalhar. Estar vazio é sinal que se está fora da rota do reino. Então, se não está lhe dando paz, se não está lhe dando alegria, se você não tem mais prazer de estar aonde você está, alguma coisa está fora da rota do reino. A bênção que prospera sem dor é só onde há propósito. A bênção aonde não tem dor é aonde tem propósito. Se tem propósito, eu vou estar abençoado. Não vai me trazer dores. O maior inimigo da pobreza, de qualquer tipo, pobreza espiritual, pobreza financeira, pobreza emocional, é a ignorância. É você não ter, a informação correta para poder romper, para poder avançar. As pessoas, elas, pela sua ceguez de entendimento, pela sua dificuldade de crer em coisas maiores, de olhar as coisas pelos olhos do Espírito, elas estão ficando fora de uma riqueza espiritual, dessa bênção que enriquece e que não traz dores. A religião nos ensinou que é errado desejar o melhor dessa terra, de ter o suficiente. Mas Jesus, ao contrário do que muitos dizem, Jesus começou o seu propósito com recursos, porque ele estava na rota de Deus. Jesus nasceu, a família era pobre, Maria, José, tinham uma vida simples, tanto que Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar muito simples. Mas a Bíblia diz então que Deus envia magos para trazerem a Jesus ouro, incenso e mirra. Para quê? Para quê que esses homens trouxeram? Vieram de lugares distantes, e não é 3 como nós pensamos. Não, foram 3 tipos de presentes, mas geralmente eles andavam em caravanas, talvez mais de 10, mais de 20, eram muitos, e trouxeram para Jesus esses presentes. Ou seja, para Jesus iniciar o seu ministério, para a família de Jesus ter, para começar, Deus enviou o recurso. Quando você está na rota do reino, Deus envia o recurso de alguma maneira para você. Receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você estiver na rota do reino, o recurso, a provisão vai chegar.
Existem muitas pessoas sendo promovidas por Deus em silêncio e outras que não saem do lugar. Você sabe qual que é a diferença de uma e de outra? É porque uma descobriu o seu propósito, faz as coisas de propósito, se move com um propósito aqui nessa terra. E o que distingue essas pessoas é a mentalidade. Uma mentalidade que não está aberta ao novo de Deus. Escute isso porque é muito importante. Uma mentalidade que não está aberta ao novo de Deus não pode viver algo novo. Uma mentalidade que não está aberta a uma direção de Deus, a uma palavra de Deus, a um propósito maior, ela não está pronta para viver a bênção que enriquece e que não traz dores. A conexão mais forte que você tem que ter é com o seu chamado. Então, mesmo que haja perseguições, contrariedades, mesmo que haja maldades contra você, você não pode sair do seu chamado, daquilo que Deus te chamou. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes podemos achar que estamos no nosso chamado, mas na verdade estamos indo por um outro caminho, fazendo uma coisa que vemos outros fazer, porque vimos ali uma oportunidade de crescer, e não é o que Deus tem para a nossa vida. A bênção que enriquece sem dor é uma vida no centro da vontade de Deus. Uma vida no centro da vontade de Deus, ela traz a bênção que enriquece e que não traz dores. Mais do que performance ou influência comprada, que as pessoas fazem muito hoje isso, é estar alinhado com a vontade de Deus. Então, não adianta você fazer de tudo o que dizem para você fazer se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, alinhado com aquilo que o Espírito Santo tem lhe dito na sua caminhada. Então, nós estamos tentando fazer as coisas, mas muitas vezes estamos fora da vontade de Deus. Existem 3 posicionamentos do propósito que você tem que entender. Primeiro, o posicionamento de identidade. A pessoa que não tem um posicionamento de identidade, ela é levada por qualquer um. Ela imita o que dá certo. E aí a bênção que enriquece não vem sobre ela. Você tem que ter um posicionamento de identidade. Eu demorei anos para compreender quem eu sou. Eu demorei anos para compreender quem eu sou. Tem pessoas que se ofendem quando não são chamadas pelo seu título. Cada um é cada um, mas você tem que entender que o maior título é ser filho de Deus. O maior título que existe é ser filho de Deus. É você poder ser herdeiro no reino de Deus. Por isso, você tem que saber quem você é, certo? Independente do que as pessoas chamam você, independente do que as pessoas falam de você, você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. O segundo posicionamento que você tem que ter é um posicionamento espiritual, de intercessor, de alguém que sabe que é filho de Deus e que ora e que Deus responde. Um posicionamento espiritual. Eu não estou, para ceder ao inimigo. Eu não estou para me acovardar. Eu estou para lutar. E o terceiro posicionamento que nós temos que ter é um posicionamento de valores. Nós temos visto muitas pessoas que não têm valores, não têm caráter, não têm ética. E elas não sabem que isso traz pobreza de todo tipo para a vida dela. Inclusive, e a maior pobreza é espiritual. Porque nós precisamos ter caráter em nossos negócios, caráter em nossos relacionamentos, até caráter quando colocamos a nossa cara, podemos dizer cara tapa publicamente. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Então não é fazer o que agrada a maioria, é fazer o que agrada a Deus. O reino é um governo que exige separação. É impossível, isso é importante falar, é impossível você viver o reino de Deus na sua máxima, querendo agradar a todos. José passou por tudo, mas onde ele chegava ele prosperava. E sabe por quê? Porque a bênção estava sobre ele, a bênção que enriquece estava sobre ele. Então não importa
Se ele estava na casa de Potifar, ele prosperava. Se ele estava na prisão, ele prosperava. Se ele estava na casa do faraó, ele prosperava. Por quê? Porque ele era um homem que estava alinhado com as promessas de Deus. Ele não tirava os seus olhos do que Deus havia mostrado para ele, dos sonhos que Deus havia dado para ele, do que Deus havia falado para ele. E isso fazia com que ele avançasse. José estava preso, mas não por dentro. Mesmo na prisão ele prosperava, porque ele estava preso lá de fora, mas não preso lá de dentro. Lá de dentro ele estava livre. Por isso muitos não avançam, porque estão presos por dentro. Jesus disse: eu vim dar a vocês vida e vida com abundância. Por que nós rejeitamos a prosperidade como se fosse uma coisa maligna, como se fosse uma coisa mal, como se, não ter nada fosse, então, realmente alguém mais próximo de Deus? Não, gente. Deus quer dar o melhor para nós aqui nessa terra, para todos. Deus quer dar o melhor. Eu não estou dizendo que Deus enriquece todo mundo. O que eu estou dizendo é que a bênção que enriquece e que não acrescenta dores, ela é resultado de uma pessoa que está alinhada à vontade de Deus. O reino não sustenta filhos com migalhas, mas com herança. O reino não sustenta filhos com migalhas, mas com herança. Não é bênção se você perde a paz na sua família. Não é bênção se a sua família está destruída ou é destruída. Não é bênção se você vive ansioso. Não é bênção se você vive sempre no limite da exaustão. Então você começa a separar o que é de Deus e o que não é de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora, talvez você tenha que recalcular rota. Se o caminho que você está só trazendo dores para você, você tem que recalcular rota. Você tem que repensar. Você tem que parar e orar e pedir ao Espírito Santo para que lhe direcione, para que mostre a você. Quer experimentar os poderes do reino? Então, alinhe-se à vontade de Deus. Essa é a palavra para você. Se tiver que mudar algo, mude. Se tiver que largar algo errado, largue. Porque é o que o Espírito Santo está falando conosco hoje aqui. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo agora, nós teremos 2 grandes cultos. Eu estarei no culto da manhã, às 9 da manhã. E a minha esposa estará no culto das 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nós servimos nessa igreja. Não estamos à frente dessa igreja mais, mas servimos de coração. Todos os domingos que eu posso, eu estou servindo, eu e a minha esposa. E se você ainda não adquiriu nossos livros, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1, adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? São devocionais que vão enriquecer a tua jornada, mas não esqueça, comece sempre lendo a Bíblia, para depois pegar o devocional, certo? A Bíblia tem que ser a nossa primeira leitura. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para todos que estão aqui deixar curtida, por gentileza, nesse vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente,
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca agora a sua carta para Deus, a sua oração específica. Só para explicar para quem não sabe, a carta para Deus que nós estamos fazendo é uma oração específica, apresentando em detalhes a Deus a nossa necessidade e o nosso pedido de oração. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti agora todas as cartas para Deus, todas as nossas orações específicas, que aqui estão incluídos nossos pedidos pela família, pela saúde, também, Senhor, por projetos, por sonhos, pela salvação da nossa casa, pela justiça também, para que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor não prospere em nosso caminho. E nós fazemos uma oração, Espírito Santo, nesse momento, pedindo, nos alinha ao centro da vontade de Deus. Nós queremos estar debaixo dessa atmosfera de bênção, como José tinha sobre a vida dele, aonde ele chegava, ele prosperava, aonde ele chegava, as coisas vinham para as mãos dele. Senhor, nós oramos agora para que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem como herança para nós, somos filhos do Senhor, que essas bênçãos sejam atraídas para a nossa vida. Oramos por boas oportunidades, oramos por grandes portas, oramos por grandes negócios e também oramos, Pai, para que o nosso ouvido esteja cada vez mais alinhado à vontade de Deus, o nosso coração seja um coração obediente a Deus, rendido à vontade de Deus, rendido aos propósitos do Eterno. E te pedimos perdão, Pai, toda vez, Pai, que não andamos alinhados na Tua vontade, no centro do Teu querer. E te pedimos, alinha nosso coração com a vontade de Deus, alinha a nossa vida à palavra. Queremos estar debaixo, Senhor, da cobertura do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a nossa dependência total e completa de Ti e pedimos a Tua bênção. Senhor, apresentamos diante de Ti agora todas as cartas e pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos milagres, no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, fortalece a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, intervém na sua vida, intervém na sua causa, em o nome de Jesus Cristo. Libera do Teu favor, Espírito Santo, sobre essa pessoa. Amém e amém. O Senhor me mostrou uma pessoa com dores terríveis nas costas, terríveis, mal estava conseguindo parar na oração. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus cura. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração, às 9 da manhã vou estar junto com vocês aqui e depois às 18 horas. Deus abençoe a todos e até mais.